Olá, queridos, estamos iniciando mais um Conexão no dia de hoje para falar sobre o ser humano. E eu tenho dois seres humanos aqui de alta categoria para poder falar sobre esse assunto, que eu tenho a certeza que vai enriquecer, engrandecer, vai trazer muito conhecimento para a gente acerca disso. Eu acho que falar sobre ser humano hoje não é tão difícil assim, mas a gente tem alguns assuntos a abordar aqui que eu acho que vai deixar você bem alegre. Eu estou aqui com o pastor Luciano Ramos, o nosso pastor lá da Taquara, a nossa igreja lá de Nelson Cardoso. Tem duas igrejas na Taquara. Tem uma que o pessoal fala que é Merck e a outra Taquara. A Taquara, o senhor é na Taquara. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu quero agradecer o convite. E eu estou à disposição. Vamos aqui debater, vamos trocar ideias e que isso seja de benefício para as pessoas que estão do outro lado ouvindo, que seja para o crescimento espiritual, tanto nosso como deles também. Graças a Deus. Também estou aqui com outro ser humano da mais alta categoria, o nosso pastor Pedro César, da nossa igreja da Barra da Tijuca. Pastor Pedro, prazer tê-lo aqui comigo. É um prazer todo meu, a maior alegria, pastor, porque não tem outra coisa melhor poder ajudar e ser ajudado. Falar das coisas de Deus, né? Falar das coisas de Deus, isso é a nossa vida. E pastores, o ser humano, né, é o foco de Jesus, né? Sim. Jesus veio por nós, né? Então, assim, é um assunto que parece bobo, simples, mas não é não, é complexo. Sem querer adiantar muito o assunto, se fosse de acordo com a criação de Deus, seria tudo muito maravilhoso. A verdade é que as coisas, com o tempo, as coisas foram se complicando, de repente pela dureza de coração, pela distância de Deus. E é por isso que é bom esse assunto, né? Porque as pessoas, elas querem procurar o seu próprio caminho, né? Vamos falar bastante sobre esse assunto. Vamos fazer o seguinte, amigos, nós vamos agora a uma matéria que fala sobre esse assunto. Essa matéria vai trazer bastante conteúdo para a gente poder discutir. Vamos a essa matéria, então. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A criação do ser humano surgiu como fruto da vontade de Deus, começando com Adão e Eva. O ser humano é recheado de características diferentes como espontaneidade, bondade, timidez. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Inglesa King's College London, 70% dos casos de timidez acontecem em resposta ao ambiente em que as pessoas estão. A timidez é algo comum nos seres humanos, principalmente em lugares novos. Isso acontece com homens, mulheres e crianças, independente da idade. Muitas vezes escutamos que o comportamento humano vem piorando com o passar dos anos. Seria isso verdade? Seria isso verdade? Pastores, assim, a matéria até aborda um pouco mais o que a gente crê, né? Que é o criacionismo, né? Mas a gente sabe que tem vários ensinamentos, a evolução, tudo aquilo. Eu até estava vendo sobre esse assunto e eu achei interessante uma coisa. Quando eu era pequeno, creio que vocês também passaram por isso, a gente sempre foi ensinado que a gente cresceu do macaco, né? Tem até aquela famosa foto evolutiva, né, do macaco, aumentando, até virar um homem ereto, né? E a gente sempre foi ensinado desse jeito. As coisas evoluíram, a ciência cresceu e hoje eu fui pesquisando, fui vendo que ele já fala assim, não é bem assim. Não é que a gente descende do macaco, a gente é um primata que tem ramificação dos primatas maiores. Aí eles começaram, a gente fala assim na nossa linguagem coloquial, engambelar as coisas, né? Para poder empurrar algumas coisas que a gente não crê. Mas não vamos nem entrar por esse lado. O importante é a gente entender que o que está escrito para a gente é o que vale, né? Verdade. Eu até estava pensando, quando o senhor estava falando aqui, eu também ouvia muita coisa quando eu era pequeno, também, banana com leite, não sei o que, muita coisa, mas muitas coisas que não... Manga com leite. Manga com leite. Manga com leite. Isso vai mal, vai morrer e tal. Mas, assim, muitas coisas que se ouviam eram o tipo sem base. Mas depois que você passa a conhecer a palavra de Deus, você passa a estudar um pouquinho mais, é claro que a ciência não vai aceitar muita coisa. A ciência sempre vai debater, vai contra. Eles têm outros princípios. Os nossos princípios são diferentes porque eles são baseados
na palavra de Deus. A história diz... O que a história diz sobre os primeiros seres humanos, pastor Pedro? Porque assim, se for ver pelo criacionismo, eu até separei o ser humano na humanidade. Os primeiros ancestrais da humanidade são bem mais recentes, eles dizem, que surgiram entre 5 e 7 milhões de anos atrás. 5 ou 7 milhões de anos atrás já não é o que a gente acredita, mas tudo bem. A gente está falando da ciência, não da parte bíblica, né? E ele fala que, de acordo com as teorias evolutivas, a espécie humana resulta de um antigo desconhecido tronco da ordem dos primatas, e o mesmo que deu origem aos grandes macacos, como os orangotangos, gorilas e tudo mais. E esse mesmo tronco de genes, digamos, também está em nós, e nós seríamos um tipo de primata. Hoje, o que se diz eu não era um primata que virei humano. Não, eu sou mais um tipo de primata. Como era o orangotango ou o gorila, eu sou mais um tipo de primata que evoluiu mais que os outros. É o que a teoria da evolução agora está apresentando, né? A gente não se liga nisso, né, pastor Pedro? Mas assim, o que o senhor teria a acrescentar em relação à história? Uns diz que foi uma explosão, né? Dali surgiu o homem. Aí começou a evoluir. Eu também estava lendo sobre isso. Os cientistas acreditam que tenha surgido lá na África Central Oriental. Sim. Né? E ali, na África Central Oriental, saiu a povoar o mundo. Eu sei, o senhor sabe, o senhor também sabe, que o que diz a palavra é o que nós vamos ficar na palavra. Sim. Os nossos pais, no passado, acreditavam, porque eles não tinham conhecimento da verdade. Foi o que o pastor falou, né? A gente não conhecia, tinha até com medo de comer manga com leite. Com leite. E podia morrer. E tantas outras coisas. E hoje a gente vê, né, que os próprios cientistas estão sendo desmascarados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva. Alguns até estão se rendendo. É verdade. Vários cientistas hoje servem a Deus e estão unindo a ciência, que eu acho maravilhoso, diga-se de passagem, tá? Eu acho que essa história de que razão e fé não andam junto, isso para mim já caiu há muito tempo. Eu acho que é a razão, que a ciência sempre traz para a razão, né? Um mais um são 2, acabou. A ciência é exata, eles buscam essa exatidão. Mas assim, nós entendemos, eu entendo que a ciência e a fé têm que andar junto, uma confirma a outra, inclusive, né? Uma confirma, você vê constantemente a ciência confirmando a Bíblia Sagrada, Sim. né? A gente está vendo, conforme vai evoluindo a ciência, a gente vê a própria ciência confirmando. E por isso alguns cientistas estão se convertendo também. Não, tudo que se tem na vida, ela é extraído da palavra de Deus. Você pode reparar, qualquer tipo de profissão tem dentro da palavra. Sim. E quando a pessoa começa a alinhar uma coisa com a outra, eu sempre digo isso, que a pessoa começa a aliar a profissão dela, o que diz a palavra, ela tem um crescimento extraordinário. Extraordinário, né? Verdade. Pastor Luciano, como Deus se revela ao ser humano? Essa é uma coisa muito linda, né? Deus, ele passou boa parte da história bíblica tentando falar com o homem. Ele mandou profetas, ele mandou... usou até, como o irmão falou na edição anterior, usou até um jumentinho, usou uma mula e tal. Mas o homem, pela dureza de coração, ele acabou se afastando. O senhor viu o programa, então, que o pastor falou? O pastor Rafael Amém. falou. E eu falo assim, ele tem tentado. A revelação máxima, eu acho, se deu em Jesus, pela obra que ele fez no Calvário. Mas, a princípio, eu posso falar para você que eu creio que Deus ele se revela como Criador de todas as coisas e, através dessa criação, ele traz benefícios para a humanidade em geral. É isso que eu entendi. Sim. Pastor Pedro, a Bíblia chega a dizer que toda a criação revela o Criador, né? Sim. Acho que Romanos 1 fala sobre esse assunto, salvo engano, é o Romanos 1 que fala. Né? Que a criação, ela revela um Criador, né? Então, assim, como que Deus se revela ao homem? A gente sabe que é pela palavra ele fala, ele se revela. Mas ele tem pessoas que, mesmo sem serem convertidas ao Evangelho, elas têm a nítida noção, a certeza de que, em olhar para a natureza, eles entendem que Deus está ali.
né? Porque é impossível que seja tudo tão exato, tão perfeito, tão né? encaixado por causa de uma explosão, como o senhor falou, né? No início. Quer dizer, é impossível que tudo tenha se encaixado tão perfeitamente. E aí alguns falam assim, tem uma mente superior, para não dar o braço a torcer, né? Aí o pessoal fala, tem uma mente superior por trás disso, porque é impossível que se seja tão perfeito, tão harmonioso toda a natureza. Mas a própria natureza é um meio pelo qual Deus pode se revelar? Sim, com certeza. Porque ninguém faria as coisas tão belas como o próprio Deus. E Deus, ele se revela às pessoas, o ser humano, através de quê? De uma bênção, de uma coisa que acontece na vida dela e a pessoa não tem para onde correr. Ela diz, Deus está nesse negócio. Deus fez isso. Deus fez isso. Não tem como negar. Não tem como negar. Porque a pessoa ela pode ser até dura de coração. Eu não acredito em Deus, mas quando ela vê a manifestação dela, principalmente na vida de um ente querido, de um filho, porque um caso que não tinha jeito, ela vê o quê? O próprio Deus fazendo aquilo. E os médicos mesmo dizendo, ou qualquer outra pessoa, não tem solução, não tem jeito. Aí Deus vai lá e revela. E até o próprio médico chega a dizer, não tem jeito, isso aí é milagre mesmo. Alguns falam assim, eu não acreditava, mas agora acredito. Lá na igreja eu tenho falado muito de um testemunho de uma pessoa que me pediu oração algumas vezes, de uma dor forte que sentia na barriga. É uma jovem senhora. E não ficava curada. Aí eu falei assim, poxa, mãe, eu já orei algumas vezes, então vai ao médico, né? Aí ela foi ao médico, aí descobriu um mioma grande. E ela tratou o mioma grande para operar. Quando ela foi aprofundar o estudo do corpo dela para poder operar o mioma, descobriu que tinha um tumor maligno. Quando o médico foi operar, o tumor maligno estava no mioma. Então, o tumor maligno, ele pegou o mioma, se alimentou do mioma, enraizou no mioma e não passou o mioma para o corpo dela, não. E quando eles então operaram e tiraram o mioma, o tumor veio junto. Aí olharam e ele não tinha uma raiz no corpo dela, não precisou de quimioterapia, de radioterapia, nenhum tipo de terapia no corpo dela, nenhum tipo de tratamento. Ela simplesmente ficou sem o câncer, porque quem tinha o câncer era o mioma. O mioma. Quem tinha o câncer não era ela. Aí você fala assim, como é que você vai falar que Deus não existe? É impossível, né? É impossível alguém ver uma coisa daí e falar assim, isso foi coincidência. Não foi coincidência, né? Isso é Deus agindo poderosamente. Ele tem a maneira dele fazer, né? Coisas espantosas, né? Para deixar até espantado. A pessoa mais dura de coração, Deus tem a maneira, vou fazer desse jeito. E a pessoa não tem para onde correr. Pastor Pedro, você sabe que na minha família tem um caso, a ciência, ela tendo que dar o braço a torcer, que é Deus fazendo a obra, não tem jeito. O meu genro, ele foi entubado, o Tiago, e ficou lá, estava muito mal, tiveram que fazer o proma, né, aquela coisa toda. E o médico que cuidava dele disse que ele ouviu uma voz, tira ele. O próprio médico ouviu uma voz? Ele ouviu uma voz, tira ele, pode estubar. E ele foi falar com a equipe falou assim, não, mas você não pode fazer isso, não pode, mas eu vou fazer. Rapaz. Eu vou fazer. E diz que estubou e ele começou a ter até um vídeo dele cantando no quarto. Você tem que cantar, Eu vi um vídeo desse. Ele cantando e tal. E eu falo assim, o médico, para ele, no sentido natural, falou assim, não tem jeito mais. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Mas aí ele ouve uma voz. O que é isso? Rapaz. Ele falou, ele veio até aqui, diz que ele chora, ele fica emocionado quando ele lembra do caso do Tiago. Ele não é convertido, não é de Deus, nunca entrou numa igreja, simplesmente ele ouviu uma voz, pode estubar. E todo mundo ficou contra. E tá aí o Tiago até hoje, né? Tá aí o Tiago bem aí. Então é um caso assim, a maravilha de Deus, acho que se revela assim. Além, lógico, de revelar pela palavra, nos ensinar, nos orientar, nos dar. Também. Ele tem seus meios, suas proezas, né, suas maravilhas, para mostrar que realmente ele é Deus. Vamos para a próxima, então, aqui. Agora eu vou deixar só vocês falarem. Eu nem vou me meter nisso. Qual a posição da igreja a respeito da clonagem humana? Eita. Quem vai começar? Eu posso começar. Eu particularmente, eu sou contra.
Mas eu não posso falar da posição da igreja, porque de repente a igreja tem uma igreja que acredita numa coisa, que apoia, mas biblicamente Tem a falando... igreja que está numa metaversa, tem a igreja que faz outra... Exatamente. Cada um tem sua... Eu acredito que o homem, Deus soprou no homem o fôlego de vida. E mesmo que haja uma reprodução, alguém possa reproduzir uma ovelhinha que morreu um ano depois, aquela coisa, aquilo não tem. De repente foi algo para algumas pessoas venderem órgãos, que foi fruto de uma ganância humana, mas se não tiver o fôlego de vida... Quase tudo é isso agora, né? Se não tiver o fôlego de vida, eu acho que é isso que mantém o homem de pé, é isso que faz o homem viver. Então eu sou totalmente contra, entendeu? Eu não concordo, não. Eu acho que até muitas pessoas estão provando, muitas pessoas estão chegando à realidade que isso não dá certo. Não vai dar, né? É o homem querendo ser Deus? É o homem querendo tomar o lugar de Deus. É o homem querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser o próprio Deus. E não adianta. Por quê? Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez perfeito. E não adianta outra pessoa tentar fazer um outro ser humano porque vai ter imperfeição. Eu sou uma pessoa perfeita, o senhor é uma pessoa perfeita, o senhor é uma pessoa perfeita. Sim. Mas quem nos criou? Foi Deus, por isso que nós somos a imagem e a semelhança dele. Parece até uma tentativa do homem de tentar ele mesmo. Eu não preciso de Deus. Eu posso, a tentativa humana, Não, né? Você imagina se é uma coisa que dá certo. Tem outros países... Se já tem países inteiros que já estão desfazendo da Bíblia, já estão descrendo... Mas uma semana depois, eu estava vendo sobre isso, que uma semana depois, o ser humano morre. Porque não é o suficiente. Porque não tem a alma, o espírito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus exatamente por causa da alma e do espírito, o sopro de vida que o pastor Luciano falou, né? Sim. Quer dizer, como é que ele vai dar? Quem vai dar isso se é o homem que está fazendo? O homem não tem esse sopro, né? O sopro do homem é cheio de mau hálito, não dá vida nenhuma. A gente vê que quando Deus pode soprar na narina do homem, ou seja, do pó fazer o homem uma perfeição de Deus. Perfeito. Puxa, isso aí não tem ser humano. Do barro fazer uma coisa perfeita. Desculpa, pastor, eu acho que assim, o homem, ele tinha que mais querer, desejar ser parecido com Deus. E não criar uma outra... É o que deveria ser. Deveria ser mais parecido com Deus alvo, do que né? Mas para o ser humano, o homem querer ser parecido com Deus, ele tem que adentrar na palavra de Deus. E as pessoas não querem o conhecimento dessa palavra. Algumas não querem, mas algumas estão sendo quebrantadas. E está vindo aí uma verdadeira revolução do Espírito Santo que eu creio. Vai vir antes da vinda de Cristo e muita gente vai se render. Muitos desses que não dizem não se render, vão se render. Eu creio também. Eu creio nisso, Eu creio. em nome de Jesus. Vamos para a próxima pergunta, então. Eu acho que realmente essa é a posição da igreja. Não vamos falar pela igreja, mas a maioria dos pastores, nós somos a igreja de Cristo e não concordamos com isso. O que significa dizer que fomos criados a imagem... acabei de falar. O que significa dizer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando eu me converti, eu ficava assim, sabe? Tentando entender isso. Aí eu olhava para as pessoas e falava, mas peraí, fulano é magrinho, fulano é gordinho, fulano é escurinho, o outro é branquinho. Como é que todo mundo parece com Deus? Como é que Deus é? Eu não entendia nada, né? Tinha acabado de me converter, não entendia nada, eu ficava assim... chocado, sinceramente. Pai, Deus se parece com quem, afinal de contas? Porque se todo mundo aqui é a imagem e semelhança de Deus, mas aquele é alto, aquele é baixo, aquele é magro, aquele é gordo, aquele é negro, aquele é branco, aquele é amarelo. Quem é? Né? Aí que veio uma pregação me mostrando o que significava ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eu vou deixar vocês falarem agora. Pode falar. Quem vai falar primeiro? Pode falar, pastor. Então, nós somos imagem e semelhança porque nós possuímos características divinas. Assim, criatividade, generosidade, eternidade. Então, claro, e tudo que se pode falar, eu vejo essas características que nos tornam. Uma pessoa falou assim, para outra assim, nossa, você é feio. Ele falou assim, não, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu falei assim, não é isso. Não é isso. Você não entendeu. Não é bem por aí, não. E eu acho que isso, o homem vai se aproximando mais. Ele vai entendendo um pouco mais a palavra e vai se aproximando mais daquilo que Deus quer. O que você pode acrescentar com isso aí? Porque quando você se aprofunda na palavra, você vai criando essa característica de Deus, essa imagem e semelhança, nas suas atitudes.
Sim. na sua maneira de ser. O Paulo dizia ser de meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo, né? Então, você vai vendo o dia a dia, quando a gente vê por nós mesmos. Hoje, nós temos alguns anos na igreja, então a gente vai vendo que a gente não vai viver nós mesmos. Não. A gente vai vendo as características de Deus, como o pastor falou, em nós, né? E nós. E através de nós em outras pessoas também. E as atitudes são diferentes. E as pessoas de fora, elas veem isso. Sabem, elas percebem isso. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho, porque nós vamos agora ao intervalo bem rápido. O Conexão volta já. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Voltamos já. Graças a Deus, olha, nós estamos falando hoje aqui no Conexão sobre ser humano. E eu estou com o pastor Luciano Ramos e com o pastor Pedro César, que é o nosso pastor da Barra da Tijuca, o pastor Luciano da nossa igreja da Taquara, falando sobre esse assunto que é importante, né? Porque Jesus, quando ele veio, a Bíblia fala que ele veio, né, pastores? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Então, sempre o foco de Deus é a gente, o ser humano. Aliás, a gente terminou o bloco anterior falando sobre o tema do que significaria a gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Eu entendo o seguinte, vocês deram a opinião de vocês, eu vou dar a minha. Eu entendo o seguinte, nenhum animal na Terra tem o que a gente tem. Evolui como a gente evolui. Cresce como a gente cresce e pensa como a gente pensa. Alguns tentam imitar, né? Alguns um pouco mais próximos a animais falam porque estão imitando o que você fala, como papagaio, pega alguma coisa, cachorro, né? Mas não somos nós que os ensinamos. Por quê? Porque nós temos a alma. O homem é corpo, alma e espírito. E a alma e o espírito é que nos faz semelhantes a Deus. E eu penso nisso. Eu penso desse jeito. É a alma que me dá essa inteligência que o senhor falou no bloco anterior. Né? Essa sabedoria, essa capacidade de pensar, tudo isso que a gente está vivenciando no século XXI aí, coisas espantosas, né? de tecnologia, que vai aumentar agora exponencialmente. A ciência só vai evoluir a partir de agora, como estava escrito, né? Como está escrito na palavra já há muito tempo atrás. Quer dizer, então, eu penso que eu sou a imagem e semelhança de Deus, não só pelo que eu penso, não só, mas o que me faz assim é porque eu sou corpo, mas eu também sou espírito e também tenho uma alma. E essa é a nossa diferença dos outros animais. A gente aprende até sozinho. Não precisa que ninguém ensina pra gente. A gente vai aprendendo sozinho, como alguns a gente não vê em outros animais. Né? Por isso que tem a classificação de racionais e irracionais. Né? Bom, aí é só uma opinião humilde que eu estou trazendo aqui, mas eu quero que vocês falem. A pergunta que eu quero trazer para vocês agora é o seguinte: dizer que a raça humana não deu certo é considerado blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem é que disse isso, que a raça humana não deu certo? Tem que ver quem é o ponto de vista, quem é a pessoa, né? Qual é o pensamento, né? Quem é que fala isso, né? Foi aquele inteligente que você falou o nome dele? Freud, como é que é? O Sigmund Freud. Acho que a raça humana não deu certo. Poderíamos dividir essa pergunta em duas partes, né? Vamos lá, então divida. Primeiro, como é que Deus, como a pergunta diz aqui, não deu certo, diz que a raça humana, a pessoa fala que não deu certo. Como Deus ia pagar um valor tão alto por algo que não deu certo? Matou a charada. Entendeu? E segundo, a pessoa fala blasfêmia. Filho, né? O próprio filho, né? Blasfêmia, o que é blasfêmia? Blasfêmia é quando a pessoa atribui ao diabo aquilo que Deus faz. Então, não se trata, pode ser um mal entendido, pode ser uma visão errada, entendeu? Eu não acredito nessa blasfêmia. Sim, não acredito desse jeito. Mas, pastor Pedro, algumas pessoas, eu entendi muito bem a colocação do pastor Luciano, e para mim perfeito. Mas algumas pessoas dentro do evangelho, parece que banaliza um pouco essa história de blasfêmia, né? Quer dizer, parece que tudo é blasfêmia para algumas pessoas. Elas não olham para a palavra e não entendem que blasfêmia é acreditar ao diabo aquilo que na verdade é de Deus. Né? E aí eu concordo.
São duas perguntas aqui, na verdade, né? Dá para se fazer duas perguntas. E eu vou fazer direto para o senhor. A raça humana deu certo ou não? Deu certo. Deu certo. Na minha opinião, deu certo. E em que ponto ela deu certo? Por quê? Desde o momento, porque Deus ele nos traz um entendimento. Entendimento de quê? Da palavra. Na vida do ser humano só não vai dar certo quando ela vira as costas para Deus. Ela vira as E costas. alguns viram. Né? Alguns viram. Quando o ser humano vira. E no nosso entendimento, a blasfêmia que tem, o blasfêmia, é quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo. A própria palavra de Deus disse sobre isso. Então, quando Deus ele me fez a imagem e a semelhança dele, como o Senhor disse, o Senhor também disse, que ele pagou um alto preço por mim e por nós. Como é que ele, como o pastor Luciano colocou muito bem, como que ele teria pago um preço tão caro de dar o sangue do filho dele numa cruz se a gente deu errado, né? Não, e ele não pagou com dinheiro, Não, com ouro, com prata. com o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo. Quer dizer, não é que a humanidade deu errado. O Adão nos vendeu. Esses dias eu pregava isso na igreja. O primeiro Adão vendeu, mas o segundo Adão me comprou. Foi. Você vai seguir a quem? O que te vendeu ou o que te comprou? Era uma mensagem, foi uma mensagem que eu levei para a igreja um tempo atrás. O primeiro Adão te vendeu, o segundo te comprou e comprou por um alto preço. A quem você vai seguir? O primeiro ou o segundo? Né? Aquele que me pagou um alto preço por mim significa que eu tenho muito valor para ele. E não outro que me vendeu por causa de um pedaço de maçã, sei lá, qual é o fruto que dá lá. Quer dizer, dizem que é uma maçã, não sei, ninguém sabe que fruto é na verdade, né? É só uma brincadeira. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Entender que as coisas não, o plano foi, digamos, o plano que Deus preparou para o homem. Foi manchado pela entrada de Satanás, através do Adão primeiro, mas o segundo veio e ajustou tudo. E, como o senhor falou, se essa pessoa quiser servir a Jesus agora e não quiser virar as costas, ela vai viver essa perfeição de Deus. Né? Um pela desobediência e o outro pela obediência. Isso mesmo. Então, mas também a gente pode ver também o caso assim, a blasfêmia ao Espírito Santo é fruto da apostasia. Sim. Então, quando a pessoa fica longe de Deus, ela tem uma tendência a confundir muitas coisas no mundo espiritual. E outra coisa importante, pastores, o assunto não é blasfêmia, mas é importante, porque a gente encontra, não sei se vocês já encontraram, mas eu já encontrei, pessoas na igreja que estão completamente perdidas, já quase que enlouquecendo, porque acham que blasfemaram contra o Espírito Santo. Por isso que eu falei de banalização da blasfêmia. Sim. Então, tudo para aquela pessoa tornou-se blasfêmia. Ela caiu num pecado, por exemplo, prostituição, e ela acha que blasfemou contra o Espírito Santo, porque o corpo dela é templo do Espírito Santo, e agora ela acha que Deus não pode mais. E eu já atendi uma pessoa que estava completamente entregue, nem conseguia levantar a cabeça mais, ela andava de cabeça baixa. E eu falei, minha irmã, se a senhora tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, a senhora nem estaria aqui diante de mim perguntando alguma coisa. A senhora estaria como um bicho agora. Sim, porque é o Espírito Santo que te convence de tudo. Ele não estaria convencendo a senhora para vir aqui na igreja para fazer perguntas. A senhora pode ficar em paz que a senhora não blasfemou contra o Espírito Santo. Para alguém blasfemar contra o Espírito Santo, eu entendo que a pessoa tem que ter um nível de conhecimento espiritual muito grande e mesmo assim ele nega. O Tiago fala sobre isso. E aí você tem um nível de conhecimento espiritual enorme, mas mesmo assim você nega e acredita ao diabo suas coisas. E dispensa Deus. Aí, entendeu? Você tem que ser iluminado, como disse o apóstolo. Você é iluminado, mas você desprezou e acreditou ao diabo. Tanto é que a gente vê na Bíblia que a blasfêmia dos fariseus eram pessoas que tinham um certo conhecimento da lei. Tinham total conhecimento. Então, a blasfêmia não parte de qualquer... Se a pessoa não tem conhecimento, mas a partir do momento que a pessoa entende o que é a palavra, ela está falando contra Deus, aí ela está... Atos 17, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eles acreditaram, eles falaram que Jesus expulsava o demônio por Beelzebul. Sim, acreditaram então, a obra de Deus a Beelzebul. Exatamente. Hoje, até na nossa igreja hoje tem isso. Ali, na Barra da Tijuca, eu conheço, estou ali 9 meses, então aí eu vejo pessoas ali inteligentes. Então você vê que elas não acreditam, porque elas acham no conhecimento dela e acham, não, eu blasfemei, e ela acha que é por si próprio que ela vai... Não é por aí. Não é, não.
E, na verdade, se ela está lá falando com o senhor, ela nem blasfemou. Nem blasfemou. Mas foi isso que quando o senhor falou aí, Sim. eu falei para essa pessoa, eu falei, não, É o isso senhor aí. tem que se levantar, É importante. tem que levantar a cabeça, porque senão você não estaria nem aqui. Mesmo com esse entendimento vasto que você tem um conhecimento, mas você tem que dar a credibilidade a Cristo. Então, levante a sua cabeça e faça o que Deus está lhe mandando. Aí a pessoa se sente perdoada e resolve tudo, E né? tem um momento também assim que a pessoa, ela pode ser muito estudada, mas no sentido bíblico, ela é um ignorante. Tem uma ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta Não os leva em pecados da ignorância. Então a pessoa às vezes está se martirizando e de repente é que ela cometeu Só aquele falta erro por não entendimento. conhecer. Exatamente. E assim, eu até concordo com o pastor Luciano, mas às vezes a pessoa, ela ignora, Ela ignora propositalmente. digamos propositalmente, assim. Aí é diferente. porque ela acha que sabe e conhece. E tem um pouquinho da soberba que Da precede a soberba. ruína ali, né? Isso. Sim. Bom, outra pergunta. Vou começar com o senhor agora, pastor Pedro. Vamos lá. Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. O que o senhor teria para falar acerca disso? Porque assim, a gente está falando sobre o ser humano. O ser humano, na sua essência, é bom, porque é mais semelhança de Deus. Mas aí tem a natureza do diabo, que já nasce com o ser humano e faz dele ruim. Quando Jesus vem e entra na vida desse ser humano, ele tira essa natureza que entrou através do Adão, o pecado, a gente chama o pecado do Adão, né? Isso cai por terra, por isso que a gente morre, nasce de novo e agora a gente vem com a natureza de Deus e aí ele volta a ser o que sempre deveria ser, que era uma pessoa boa. Mas aí a Bíblia vai em Jeremias, tudo bem, tempo da lei, Jeremias 17:5, vem e fala, maldito é o homem que confia no homem. O que o senhor entende com esse texto? Eu vou dar uma resposta que o pastor Jaime sempre fala. Não sei se o pastor então, Luciano... manda pra gente. Não, pastor Jaime, nem vou perguntar mais do pastor Luciano desse então. Não, Fala. pode perguntar. É que ele sempre fala o seguinte, que o seu amigo hoje pode ser o seu inimigo amanhã. Sim. Porque você confia nele e ele vai te apunhalar pelas costas amanhã. Então, quando você confia muito, tira a credibilidade de Deus para confiar no ser humano, ele se torna seu inimigo amanhã. Aí, nesse caso, pastor Luciano, eu falei que não ia perguntar, mas estava brincando. Ele ficou com o senhor Não, pastor Jaime, Não, pastor Jaime, acabou, né? O pastor Jaime acabou. Falou pastor Jaime, acabou. Não tem mais assunto. Eu estava Resolvido. lendo isso aqui, eu lembrei dele, porque ele sempre Sim. fala isso. Sim. E a gente tem Não, que e ter tá um certo, cuidado. é isso mesmo. A gente tem que ter esse cuidado. É isso mesmo. Porque tem certas coisas que você confia na pessoa, no ser humano. Hoje a pessoa é, amanhã a pessoa não é, né? Não é. Quer dizer, eu costumo dizer lá na igreja, poxa, tem gente que bota todo mundo dentro de casa. Sabe, conheceu hoje, já bota dentro de casa dizendo que é meu amigão. Conheceu hoje. O cara pode ser um bandido que está aí vivendo escondido como vendedor de alguma coisa e você está botando a pessoa dentro da sua casa, uma pessoa que você mal conhece, já dizendo que é um amigão. E eu oriento a minha igreja. Não é assim, sua casa tem que ser um lugar santo. Sim. É um pedaço da igreja, a sua casa. Não pode entrar qualquer pessoa lá, não. Você tem que cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do que você tem, do que Deus lhe deu. E aí, quando a Bíblia fala maldito homem que confia no homem, eu acho que são esses cuidados, né, pastor Luciano? Que a gente tem que também. ter, né? E às vezes se referindo a ele mesmo. Eu estava olhando a Bíblia viva e diz assim, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele passa a confiar Que é o que o mais pastor Jaime nele, falava. ele passa Fala. a confiar mais nele do que numa obra de Deus. Ele confia mais, eu vou fazer porque é assim. Ele esquece que tem orientações de Deus para ele agir de determinadas maneiras, em determinados momentos. Deus manda para a direita, mas ele quer ir para a esquerda de qualquer Exatamente. maneira. E ele passa a porque confiar mais eu nele. entendo, eu estudei, eu sei. exatamente. Aí a pessoa confia mais nela. Como diz o outro, né? Dá com os burros na água. É isso aí. Vamos avançar então. Acho que está resolvido isso aqui, né? Tá tranquilo, né? Tranquilo. Não, depois que você citou o pastor Jaime, acabou. Fechou. eu não Esse falo mais assunto nada. tá fechado. Mas eu acredito que Vamos ele lá. fala até hoje. Glória. Não, sim, claro, porque é isso mesmo. A gente tem que ter cuidado com quem a gente confia, até em nós mesmos, às vezes, né? Sim. Eu falo muito isso em relação, por exemplo, tem uma vez uma pessoa que deu uma carona para uma mulher que não era a esposa, eu chamei a atenção. Aí eu falei, amigo, não faz isso não. Você vai cair, você vai perder seu casamento, sua família.
Não, pastor, eu amo a minha esposa. A irmãzinha estava precisando de ajuda e eu dei uma carona para ela. Eu sei que o Deus que eu sirvo, falei, você está confiando muito no seu braço, hein, cara? É isso que o senhor pregou aí na Bíblia Viva. O senhor está confiando muito no seu braço, hein? Baixa um toquinho no seu ombro, de repente, o senhor se arrepia todo, começa a ter maldade, daqui a pouco está caindo em prostituição. É verdade. Né? Então, o senhor vai trair sua esposa, que o senhor tanto ama, vai perder sua família, que o senhor tanto ama, pode perder sua família, se a mulher não perdoar. Estou dando por causa de um momento, né? Nem que o senhor gosta, mas um momento ali, carnal, e o senhor caiu. Nós somos carne também. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, irmão, é melhor prevenir do que remediar. O pessoal tem um ditado que diz isso aí, você pensa bem, eu só dou carona se a minha esposa estiver comigo, se não tiver, não dou. Não tem como. Olha, lá quando ela passou em Nova Friburgo, eu fiquei com tanta dó, irmão. E quando eu tava chegando no frio, mas tava um frio, rapaz. Um frio, chegando no Lá é muito assim. frio mesmo. E um frio, naquele dia de mais frio ainda, tava chegando assim. Aí eu passando e tinha uma irmãzinha assim, no ponto de ônibus para entrar para Nova Friburgo. Aí eu quase parei, eu falei, poxa, Jesus, eu ajudo ou não ajudo a irmãzinha? Ela tá lá no frio danado. Eu falei, meu Deus, manda um ônibus para ela ali, ó. Passei direto, irmão. Eu fiquei pensando, eu boto ela no carro. Aí chego lá na igreja com uma mulher dentro do carro que não é minha esposa. Aí, o que vão dizer? E a fofoca que vai correr? Não é nem questão só de mim, não. É questão de honrar a minha esposa, de honrar o meu nome, honrar o nome do meu Senhor, honrar a obra que Ele me deu para fazer. Amém. E eu deixei ela no frio, mas com o coração partido, irmão. Fui dali até a igreja pedindo a Deus, meu Deus, manda um ônibus rápido. Manda um ônibus, ajuda a irmãzinha. A gente está falando... Mas não consegui dar carona. A gente pensa que todas as pessoas vão ter a mesma santidade e inocência no nosso gesto, mas muitas pessoas acabam colocando uma maldade naquilo que você está fazendo. Se eu paro ali, até ela mesmo pode maldar. E outra coisa, quem está de fora não está vendo o seu coração. Vai entender outras coisas. E o pastor Jaime fala muito sobre isso também. O pastor Jaime é homem de Deus. E ele fala muito sobre isso e a gente tem que estar atento, tem que estar o tempo todo, né? É o tempo todo. Eu posso falar uma coisa que aconteceu comigo? Eu morava em Praia Grande e lá quando é frio, é muito frio. Praia Grande aqui em Costa Verde? Praia Grande, São Paulo. São Paulo? Ah, tá. E de manhã eu indo para a igreja, naquele tempo eu usava aquela pastinha, né? Isso não é o tempo de vocês, aquela pastinha 007. Ah, sim. Passou lá o Doriel. Muito. E eu, aquele frio... Abraço, pastor Lauro Doriel. Pastorzão, beijo no coração. Paizão na fé. Aí eu peguei... Quando fez, saiu uma fumaça. Aquela fumacinha do frio. Alguém falou assim, encontrou comigo, pastor, o senhor fuma, né? Eu falei assim, como assim eu fumo, cara? Não, mas eu vi. Que a você fumaça viu? saindo. A fumacinha, mas era a fumaça do frio. Então você vê, um gesto simples... Mas a cabeça da pessoa na maldade. Exatamente. É aí que tá, né? Eu acho que eu nem vou fazer mais pergunta nenhuma para vocês. Uma coisa que a gente está abordando o assunto, hoje já não tem mais isso, você paga a conta na lotérica. E antigamente, quando você ia, no começo, quando você ia pagar a conta na lotérica, eu vi o pastor fazendo uma fezinha lá. Olha, já que vocês contaram seus causos, eu vou contar um também. Lembra do Toby? Sim. Refrigerante Toby? Aquela garrafinha tipo de cerveja e a cor do Toby, do Guaraná também era de cerveja. E eu, no sol, fazendo cobrança, não era obreiro ainda. Estava começando na igreja. Eu parei, fazendo cobrança no sol, coloquei e botei assim. Aí estava sem o rótulo do refrigerante, não tinha um rótulo. Aí estava aquele copo amarelo, a garrafa da cerveja, o ônibus parou assim, todo mundo assim, o ônibus cheio. Aí eu olhei pro ônibus assim, olhei pro meu copo, olhei pra garrafa, falei, caramba, o pessoal vai passar da igreja e vai dizer que eu voltei a beber cerveja. Aí eu fui, mas, irmão, joga tudo. Aí joguei tudo fora. O que houve? Joguei tudo fora. Desculpa aí, tô pagando, tô indo embora. E saí dali. Sem querer me alongar. E a preocupação, né? Mas aconteceu isso comigo também. Eu parei com o pastor Roberto, irmão do pastor Lauro. Fomos comprar tinta. Estava fechada a loja. Vamos tomar uma tubaína. Olha. Num barzinho de esquina. E então lá, a loja demorou para abrir, tô eu e ele tomando a tubaína e tal. Quando chega lá, o pastor, irmão, por que vocês têm pastor Lauro? Por que vocês demoraram, irmão? Não, o pastor Lauro estava fechado, nós fomos lá na esquina e tomamos uma tubaína. Irmão, não acredito que vocês fizeram isso, aquele jeito dele. Irmão, a pessoa que vai passar lá, vai pensar que você está bebendo aquele copo, com aquela espuma, aquela garrafa, igual de cerveja. É isso aí. Vai falar que você estava tomando cerveja. Então você vê, assim, maldito é o homem que confia no homem. A sua atitude era mais simples, mas a pessoa que olhou... tem a maldade. Vamos lá, vamos avançar, senão a gente não... Agora vai ter que ser tipo um bate-bola aqui agora. Todas as pessoas, pastor Luciano,
todas as pessoas possuem o mesmo valor? Eu falo para você, diante de Deus, sim. Diante dos homens, não. Mas os homens não veem assim. Os homens dão muito Mas valor. diante de Deus, Sim, todas elas. todas elas, porque Jesus, quando pagou o preço, Pagou por ele todos. pagou o preço por quem furou ele do lado. Ele pagou o preço por quem colocou a coroa de espinho na cabeça dele. Ele pagou o preço por todos. E alguns daqueles romanos se converteram. Se converteram. Ali na hora. Mas Né? diante dos homens, os homens veem pela condição financeira, pelo carro que ocupa, pelo tamanho. Deus não, diante de Deus, todos os homens têm o Todos mesmo sem valor. Agora, para o pastor Pedro. Bate bola agora. O que significa dizer que o ser humano é racional? Que o ser humano é racional. O que significa dizer isso? Quer dizer, não, o homem é racional. O que significa dizer isso? Olha, eu fiz aqui até uma estudo? anotação. Estudo? Não é um estudo. É o ser estudo de domingo. É o ser que pensa, né? E que age segundo a razão, que descreve o homem de um ser o quê? Geral. Foi isso que eu anotei aqui. Aí o antônimo de racional é irracional. É alguém que é estúpido. Então, mas viver pela fé, dá para viver pela fé e ser racional o tempo todo? Não dá, Não porque dá. a fé alcança lugares que o raciocínio não alcança. Foi racional o Pedro descer nas águas Não. e andar? Não. Foi pela fé. Foi pela E ali fé. não tinha razão nenhuma, porque ele mexeu com leis da natureza, que Deus mudou a lei da natureza, aquela água ali não podia sustentar o ser humano, né? Como a água transformada em vinho. Não tem razão nisso aqui, não tem como você pensar com a mente racional uma água H2O se transformar num vinho, né? Porque o racional, ele pensa em si, ele pensa muito e age pela razão. E quando a pessoa age pela razão, ela não age pela fé. E o que é coisa, a né? fé? Eu acho que esse é um dos propósitos que o homem ele se converte, ele passa a viver pela palavra. Ele vivendo pela palavra, ele passa a alcançar coisas que são impossíveis, que Deus pode fazer, ele passa a crer que Deus pode fazer. E se ele começa a ficar racional, ele começa a limitar, ele é muito racional, ele está limitando o poder de Deus de agir na vida dele. Mas tem gente até que na igreja, elas estão vivendo tanto na apostasia que ela Tudo vai para a razão. tudo vai para a razão. E aí não recebe a bênção Não de Deus. recebe, pra dar. porque a bênção de Não, Deus mas não também apalpa. tem o outro lado. Ah, Tem uma fé, alguns têm uma fé que não tem fundamento, né? Eu ouvi uma vez de uma pessoa que recebeu uma chave simbolizando que Deus ia dar uma bênção financeira. Ela passou numa casa e colocou a chave na casa e falou que aquela casa seria dela. O homem viu ela metendo a chave lá, achou que ela queria roubar a casa dele. A casa tinha dono, poxa. Quer dizer, você vai atrás da casa. É igual a mulher que Deus promete vai dar um homem, ou o homem que Deus promete vai dar uma mulher para casar, e ele vai atrás de outra. Já é casado? Porque já é casado, pô, não tem razão nenhuma. Não tem razão. Então, assim, a nossa fé tem que ter por base sempre a palavra de Deus. Sim. né? A palavra. Mas aí, de vez em quando, você vai ver que é uma fé meio que irracional. Mas é uma fé racional que crê no impossível. Porque, assim, nós somos... O nosso pastor Michael, nosso pastor do Rio, num dos primeiros cultos dele no Rio, ele falou, nós somos loucos. Para seguir a palavra tem que ser doido. O crente é doido e eu concordo com ele. Porque a gente crê... Para a gente é racional acreditar que Deus pode transformar água em vinho. Mas quem vive só na razão não consegue acreditar. não consegue. A própria palavra diz que as coisas de Deus são disseram, loucuras, né? São loucuras para aqueles que perecem. Verdade. A pessoa está parecendo estar sem entendimento, aquilo parece que é loucura você confessar. Eu creio que o meu familiar vai ser da UTI. Você está doente, se arrastando, dizendo que já está curado, né? É coisa louca, né? Não, lá na igreja aconteceu esses dias. Uma pessoa que ela vivia no natural dela, na razão dela. Inteligente, mas só que ela não conseguia ver Deus. Eu falei, Deus, ele não é o que você vê, o que você apalpa. E Deus vai te mostrar para você essa semana, eu falando para ele, eu falei que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não Usado se como vê. profeta ali, né? Então eu falei para ele, para essa pessoa. E quando foi naquela semana, ela falou comigo na quarta, eu falei para ela e quando foi na sexta-feira, ela estava contando o que Deus fez na vida Glória a dela. Deus. Existe diferença entre viver e existir? Viver e existir. Existe diferença? Eu creio assim, algumas pessoas, por não terem um conhecimento de Deus,
apenas existem, sobrevivem. Entendeu? É triste isso. É. Eu acho muito triste isso. Você está no mundo e você não saber por que você está aqui, para que você está aqui, para onde você vai, você só existe. E um dia você sabe que vai deixar de existir. Quer dizer, porque quem só existe não tem nenhuma esperança de vida eterna. Ela vai achar... Eu ouvi uma famosa uma vez, que já morreu, dizendo, depois que eu vou morrer e talvez vou ficar ali como uma árvore, vou voltar para a natureza. Meu Deus do céu, que tristeza, uma pessoa inteligente, sabe? Que ela só existe, como o senhor falou, né? Mas viver é outra coisa, né, pastor? Não vive o que tem que viver, o que Deus tem para ela. Eu acho que a nossa própria vida, cada um aqui deve ter o seu testemunho, descobriu o que é viver com Jesus Cristo. depois Ele que é o teve autor da encontro vida, com né? Deus. Ele é o autor da vida. Enquanto isso, você sobrevivia, você existia, você lutava Trabalhava pra ganhar um salário, pra E comer tem no muita final do gente mês. hoje que está vivendo assim. Empurrava com a barriga, Empurrava como diz o ditado aí, vou empurrar com a barriga. É como muitos hoje dizem assim, não, eu estou correndo atrás. Não, eu já parei de correr atrás há muito tempo, porque eu estou correndo na frente. Você está correndo atrás, eu já estou lá na frente, filho. Nós vamos agora, pastores, ao quadro O Povo Fala. Aqueles repórteres foram nas ruas lá fazendo as perguntas, a gente vai prestar atenção. Na volta a gente faz um pequeno comentário para vocês poderem, então, estar dando o endereço de vocês, no nome de Jesus. Vamos ao Povo Fala? Fácil. Porque eu sou alegre, eu tenho muita amizade, eu me comunico muito com todo mundo. Eu me acho fácil, sim. Não. Porque eu sou tranquilinho, levo tudo de boa. Eu não. Sou não. Porque eu não sou. Como é que se diz? Eu sou conforme a situação que a gente está vivendo, momento, não sou difícil, não. Mais ou menos. Assim, de lidar, assim, eu gosto de estar no meu canto na paz, até no trabalho. Eu gosto, assim, trabalhei muito ali na catedral, mas como é tudo junto misturado, porque é um local que é onde a gente mora, é tudo junto misturado. E aí ali a pessoa nem sabe quem é quem mais, né, filho? Não. Porque eu respeito as pessoas. Eu acho que se a pessoa se dirige a você, ela tem alguma coisa para te dizer, ou ela de repente precisa de alguma informação. Eu acho que é até uma forma preconceituosa. Por que eu vou ficar evitando as pessoas assim? Eu não vejo motivo para isso. Fica difícil até de responder, eu acho que não. Não. Eu sou do bem. Eu sou do bem também, ué. Os senhores também são do bem. Então nós somos pessoas fáceis de lidar, né? O câmera ali já não sei se ele... Eu não sei, ele tem um time que eu não vou falar aqui ao vivo, entendeu? Mas é engraçado. Mas ele é fácil de lidar também, gente boa. Torce pro time errado, mas é gente boa. Então, irmãos, pastores, pessoas difíceis de lidar. A gente lida com muita gente, né? A gente é pastor, a gente lida com todo tipo de gente. E com certeza vocês já tiveram pessoas, e até ovelhas de vocês mesmos, mas que são difíceis de lidar. Eu acho que cada igreja tem 1, 2 ou 3 pelo menos, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com as pessoas difíceis também. Jesus ele lidava muito bem com pessoas difíceis de lidar. Né? O Pedro foi muito difícil, não o senhor. O Pedrão lá, nos tempos de Jesus Cristo. Tanto que Jesus teve que apertar ele de vez em quando, né? Eu acho que é por aí, né? Como eu comentei com a senhora, eu não posso falar se eu sou. Quem vive comigo é que vai dizer se eu sou uma pessoa difícil de lidar ou não. Mas se eu seguir o princípio bíblico, que depender de você, segue a paz com todos. Você vai se dar bem com todo mundo. O apóstolo Paulo falou, considerar todos superior a você mesmo. Quando a pessoa se considera assim, ela se dá bem com todo mundo. Se o senhor tivesse que dar um versículo bíblico para falar sobre esse assunto de lidar bem com todo mundo, de ser um bom ser humano, qual seria? Eu citaria, lembrando assim rápido. Não, assim. Eu citaria o que ele disse. Eu tenho que estar em paz com todos. Eu lembrei de algo muito importante. Eu digo que essas pessoas que é difícil se lidar, elas são os nossos professores de paciência. Como você falou da igreja. Produz paciência na gente. Então, são os nossos professores de paciência. Para a gente lidar com elas e vencer nós mesmos. E vencer... Amém. Olha, amigos, agora nós vamos ao X da questão.
O X da questão de hoje. Qual o melhor caminho para o ser humano seguir em busca de uma vida melhor? Qual seria o melhor caminho para o ser humano seguir em busca de uma vida melhor? Eu vou citar para você um versículo que é o versículo da minha salvação, o versículo da minha libertação. Jeremias 29:13 diz: E buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu peguei esse versículo, numa madrugada dentro da minha casa, e decidi seguir esse texto à risca, eu nunca mais saí da presença de Deus. Eu venci todos os meus vícios, venci todos os meus pecados, só com esse versículo. Buscar a Deus de todo o seu coração. Não desista, as lutas virão. Esse é o X da questão. Você quer viver bem? Se aproxime de Deus, mas de todo o seu coração. Você vai encontrá-lo, e esse é o nosso X da questão de hoje. Tá bom? Pastor Luciano, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que tenha o senhor aqui mais vezes, outras vezes, em nome de Jesus. Por favor, seu endereço e o horário da sua reunião. Primeiro, falar com prazer de estar aqui. Eu achei que passou muito rápido. Eu quero voltar. E dizer para o pessoal que quiser participar de um bom culto, ouvir uma boa palavra, eu espero vocês ali na Igreja da Taquara, Avenida Nelson Cardoso, número 974. Nos fundos da igreja, Rua Pia Casa, número 85, o estacionamento gratuito. Domingo é um dia todo especial, 7 da manhã, 9h30, 15, 18 horas. Eu espero por todos lá. Glória a Deus. Pastor Pedro, seu horário lá e seu endereço lá na Barra, em nome de Jesus. O meu horário lá na Barra, de segunda a sexta, é 9 da manhã, às 14 e às 19 horas. E domingo, cultos especiais, 8 da manhã, às 10 da manhã e às 18 horas, na Rua Pedro Lago, número 46, no Jardim Oceânico. E eu sempre digo, venha, veja e comprove o que Deus está fazendo aqui neste lugar. Graças a Deus. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Estamos juntos. Amigos, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Chegue, tem estacionamento, traga a sua família. Eu tenho dado muitos horários de domingo, porque tem sido muito especial os nossos domingos. 7, 9h30, 15 e 18 horas. Pode vir, você não vai se arrepender, no nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, Conexão fica por aqui e até o próximo programa.